Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Glória a Deus por estarmos aqui, por mais esse dia. Vamos orar logo de imediato, que é a primeira coisa a fazer. Querido Jesus, Pai do céu amado, querido Espírito Santo, obrigado por nos trazer a tua sala de oração. Obrigada, Senhor, por estar nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, nos fortalecendo a cada dia. Tudo que fazemos é para ti, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Venha ungir, Senhor, Amém. as nossas vidas, venha ungir a irmã Laurinice, que vai, imbuída pelo teu Santo Espírito, trazer a tua palavra. Que nossos corações estejam atentos para ouvir, para meditar e para testemunhar. Obrigada por tudo, Senhor. Dá-nos a tua paz, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos aos nossos louvores. Já, eu te perguntei isso, eu botei hinos sobre confiança. Tá bom. Nas tuas veredas, Senhor, eu quero sempre andar. As tuas palavras, Senhor, eu quero sempre escutar. As tuas verdades, Senhor, quero levar a tua lei, o teu querer, são preciosidades que eu quero viver. Tu és a força, se fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu amor. Confiarei em ti, Senhor. teus passos, desejos Seguir deixando para trás. se busco tua face, Senhor, ali eu sei Que eu quero viver plenamente, quero esquecer o que já passou. Usa meus pés, as minhas mãos, me faz morada em meu coração. essa força, se fraco estou, só em teus braços vier a tristeza ou a dor, confiarei Em seu amor, confiarei em ti, Senhor. Confiarei já vou do fraco, eu estou em teus braços, então, amor. A tristeza do amor, confiarei em teu amor. Confiarei em ti, Senhor. Confiarei em ti, Senhor. Amém, confiarei.
Estava falando com eles qual é É. o título de hoje. Eu não sei como é que está no. É o que eu te mandei é sobre dúvida, não é? Sobre caminho, né? É sobre dúvida, na verdade. Expulse a dúvida, né? A certeza da vitória. Ah, é o É outro. o Eu peguei a outra 13. da Vitória. É Ah, de vitória. Oi? eu te mandei, foi o 13, não foi o 12, não? Mandou o 12 e o 13. Mas é o 12, tu vai falar do 13, então? Vou falar do 12. Ah, o 12, é isso mesmo. Expulse a dúvida, é isso mesmo, glória a Deus. Achei que eu tinha mandado errado. Seja louvado. Não. Então, irmãos, nós vamos agora colocar nossos pedidos, nossos agradecimentos, nosso louvor ao nosso Deus, para seguir a Anice, orar por tudo que colocarmos aqui e conduzir com a mensagem. Irmã Silvânia, consegue falar? Consegue abrir o microfone, Silvânia? Consegue? Irmã Tânia? Bom dia. Estou aqui. Bom dia mais uma vez, irmãos. Bom dia com Jesus. Bom dia. É agradecer, principalmente agradecer, né, a termos um Deus maravilhoso, que é um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. E sobre isso, o que eu quero pedir é que possamos ter aí pela frente esse novo mês que se inicia com mais união, com mais busca pela Santa Palavra. Que Deus possa estar no meio de nós, nos abençoando, e que a nossa certeza da vitória, né, como diz o capítulo de hoje, não deixe que o nosso coração se perturbe e tenha receio de tudo que vem acontecendo no mundo, né, irmãos? Nós sabemos que não é pouco, mas que tenhamos os pés firmes na rocha que é Jesus e o olhar para o alto, o olhar para Deus, que a esperança da vinda de Jesus breve nos conforte, nos anime e nos conduza, sobretudo na obediência da sua palavra. Amém. 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 Silvânia, não consigo falar, né, Silvânia? Ok. Irmão Antônio. Bom dia. Também, em princípio, agradecer. Eu vou só fazer a observação antes. Começou a chover forte aqui agora, está bastante barulho aqui fora. Vocês não estão ouvindo que está com a janela fechada. Então, se a minha internet cair, é por conta disso, tá? Ok. Mas eu vou tentar retornar se que tivesse. Se houver problema com a internet eu cair, eu vou tentar voltar, se a internet voltar dentro do horário, tá? Sim. Em princípio, também, como a Tânia falou, agradecer. Nós estamos vivendo dias difíceis, não é só no mundo, não só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, a gente tem que agradecer muito a Deus que a gente ainda consegue ter paz, ter esperança, ter o amor, como nós cantamos no hino, para cada manhã, nas terça-feiras, estar aqui, nos dias de culto na igreja, nos dias de grupo de PG na quinta-feira, lá com a Heriberta, que está sempre se reunindo, a gente sempre orando e intercedendo pelos outros. No dia 31 agora, às 19 horas, na Igreja Central, por exemplo, eu preguei sobre família. Quanto é importante, olha, eu pregando sobre família. Eu tive uma família muito complicada, muito problemática, e hoje a minha família é a igreja, porque tenho filhos, mas que eu pouco vejo. Minha filha, por exemplo, estou sempre em contato comigo. Ela estava comigo no MEA lá no dia 31. Almoçamos juntos, ficamos boa parte do sábado juntos. Mas eu quero dizer que nós precisamos, como nunca, da família. E temos famílias fortalecidas em busca do Espírito Santo, em busca do conhecimento da palavra, em busca da prática da verdade, da obediência, porque uma igreja forte só vai ter se houver famílias fortes. E eu preguei sobre isso, pedindo que a gente fortalecesse as nossas famílias, com nossos cônjuges, quem tem, com a prole, com os filhos, levando na direção do conhecimento do Espírito Santo, na obediência à palavra, porque uma igreja forte só vai haver se houver famílias fortes, as famílias é que formam as igrejas. Nós precisamos muito dar atenção às famílias, orar pelas famílias, já que a nossa principal família hoje é a igreja. Que Deus nos abençoe
e nos capacite a isso e nos dê sempre a presença do Espírito Santo, que sem ele nada podemos fazer. Em nome de Jesus, é por isso que eu oro e agradeço. E peço. Amém. Silvânia, então, não conseguiu. Se conseguir, Silvânia, você abre, tá bom? Vou colocar aqui também. Quero agradecer a Deus por mais esse dia. Às vezes a gente tem uns contratempos, mas aí a gente se acalma, ora a Deus, e Ele tranquiliza tanto o nosso coração que a gente acorda maravilhosamente bem, né? É muito importante a gente cuidar do horário que a gente dorme, que está na nossa mente, que isso vai povoar nossos sonhos e vai fazer com que a gente acorde bem ou mal. É muito importante, né? Como diz na palavra de Deus, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Se você estiver aborrecido com alguma coisa ou com alguém, se você não conseguir falar, que você respire, que você peça paz a Deus e tenha tranquilidade. E é muito bom a gente saber que Deus sempre envia, não é? Envia seus anjos, envia tranquilidade, envia respostas, envia calma, fala, guarde, né? Que eu estou contigo, não temas, não estejas ansiosos, e Deus é conosco. E continuar orando pelos nossos filhos. Ah, Tânia, sexta-feira nós vamos fazer pôr do sol aqui em casa, que é aniversário do Antônio, sexta-feira. Aí vou até falar para o pessoal chegar às 4, porque acho que a maioria não vai estar trabalhando mesmo, quem quiser chegar às 4. Então, se você quiser vir por esses lados, eu não sei, tá? Eu sei que a vida está meio corrida, mas todos são convidados. Você também, Silvânia. E, então, eu quero pedir pelo meu filho, pelo Antônio. Eu creio que Obrigada, Eleutéria. nada. Eu vejo que Deus já está agindo na vida dele, mas eu vejo que às vezes ele tem umas falas que parecem coisas ruins falando na mente dele. Eu tenho que rebater, começo a cantar, louvar, ou então falar a palavra de Deus, ele parece que vai ficando com uma raiva, daqui a pouco ele se acalma, ele desiste. É uma ira que já veio na cabeça da criança. Só Jesus. Pela minha filha também, agradecer pela família de modo geral, como o irmão Antônio bem falou, né? A família, ela é a célula de tudo, da sociedade, da igreja, de tudo. E a origem foi onde que tudo começou, né? Deus criou o mundo e colocou lá, Adão e Eva. E Ele quer que nós sejamos amigos íntimos dele, que estejamos em conexão o tempo todo e que jamais nos afastemos. É por isso que estamos aqui. Amém. Agora, irmanice seu agradecimento, seu pedido, e aí pode orar e conduzir, por favor, a mensagem. Eu, na verdade, né, eu agradeço pelo aquele culto maravilhoso que teve domingo de manhã aqui em casa, né? Assim, os fluidos daquele culto ainda estão presentes, né? Aqui em casa. E como o irmão Antônio estava falando, né? A família. Eu peço pela família da igreja e peço muito mesmo pela união dos irmãos. Porque a gente vê que agora, esse finalzinho de tempo, o inimigo coloca na mente dos irmãos assim umas picuinhas sem motivo, entendeu? Por nada, entendeu? Então, uma coisa que eu peço é que Deus entre nessa batalha da igreja com os irmãos, para que não haja essas picuinhas bobas, mas que atrapalham o culto, atrapalham a obra da igreja, atrapalha tudo, entendeu? Então, o meu pedido hoje especial é pela união da igreja, união dos irmãos, que eles possam compreender um ao outro, ajudar, que eles possam pensar só em Cristo, né? Não só eles, eu também, todos nós possamos pensar só em Cristo. E às vezes, se algum irmão nos magoou, entregamos a Deus e vamos conversar com ele, saber o que houve, para poder as coisas fluírem bem. Então, esse é o meu pedido hoje, na verdade, é pela união da casa de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Você tem com certeza. Pode fazer oração. Nisso, por favor. Vamos orar.
Bondoso e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha estar conosco. Eu vos peço, Pai, nos batiza com Teu Santo Espírito, para que possamos passar um dia na Tua presença, meu Pai. Toma conta, Senhor, de cada um de nós, todos os pedidos que foram feitos pelo irmão Antônio, pela irmã Eleutéria, pela irmã Tânia, e também o pedido pela irmã Silvana, porque ela não conseguiu falar, mas eu tenho certeza que no coração dela ela tem um pedido, Senhor. Por favor, meu Pai, toma a nossa igreja em tuas mãos, meu Pai, para que possamos ter uma igreja forte, unida, para quando o Senhor voltar, meu Pai, estarmos cheios do Espírito Santo e subirmos junto com o Senhor, meu Pai. Por favor, meu Pai. Agora, Senhor, a qual eu irei falar um pouquinho do livro Caminho a Cristo, Senhor. Uma página, um capítulo, capítulo 12, Senhor, por favor, me imbue, Senhor, para que eu não venha falar nada de mim, que eu seja tomada pelo Teu Santo Espírito para poder falar de Ti, Senhor, do Teu amor, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, mais uma vez, bom dia, né? Quero dizer ao irmão Antônio e a todos que aqui também está chovendo. Deu uma pancada forte e agora está mais devagar, mas que está chovendo. Entendeu? E então, hoje, agora, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o capítulo 12, a certeza da vitória. Irmãos, podemos ter a certeza que vamos vencer. Apesar de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, na família, na igreja, na nossa casa, nós vamos vencer. Precisamos ter fé, fé no Senhor para poder vencer, irmãos. E o livro, ele diz aqui, ó, que muitas pessoas ficam com dúvidas, especialmente as pessoas que são novas na fé. Elas perguntam, como saberei o caminho a seguir? Aí, irmãos, eu me lembro que quando Jesus me escolheu, no início eu fiquei não com dúvida, eu ficava preocupada só em saber como fazer na perseguição. Eu ficava numa preocupação desesperada. Qual caminho seguir na perseguição? Mas aí Deus foi acalmando o meu coração, né? E eu fui estudando a palavra de Cristo e fui entendendo que tem coisas, né? O livro fala, tem coisas de Cristo que não são tão claros para a gente ainda, né? Que nós precisamos ainda de ter mais um entendimento na palavra dele, no estudo, para podermos seguir e ter a certeza que estamos no caminho certo, aguardando a nossa redenção. Não é verdade? A Bíblia, o livro diz assim: se a Bíblia e a palavra de Deus, como poderão se livrar das dúvidas? Como a gente pode se livrar dessas dúvidas? Essas perguntas, qual caminho seguir? Vou fazer o quê? Entendeu? Como se livrar da dúvida? Deus, ele sempre nos dá alicerce para a nossa fé. O que atrapalha a mente nossa, de nós, pessoas, né, é o inimigo, que não quer que sabemos das verdades contidas nas Escrituras. O livro de Jó, no capítulo 11, versículo de 7 a 8, ele deixa aqui um relato, né? Deixa eu abrir ele aqui. Jó 11, de 7 a 8. Ele deixa um relato. Jó faz perguntas, né? Na verdade, não são perguntas. Jó fala, né? Se os irmãos puderem ver, vamos abrir Jó de 7 a 8. Ele diz assim:
Porventura desvendarás o arcanjo de Deus? Ou penetrarás até a perfeição de Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderão fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderia saber. Então, Jó faz essas perguntas também. Jó também ficou preocupado, querendo saber o caminho. Na verdade, eu acho que ele ficou também preocupado de saber por que ele estava passando por aquilo. Só que ele não sabia. Nós, nos nossos olhos humanos, a gente não sabe por que a gente passa essas coisas, né? Por isso que muitas pessoas dizem assim, por que Deus deixa acontecer as coisas? Porque as pessoas não entendem o amor de Deus. O caminho para seguir a Deus é um caminho assim, com espinhos, que eu digo. Porque uma hora a gente está bem agradecendo, daqui a alguns minutos a gente está pedindo, já chorando, pedindo a Deus para poder nos ajudar, né? São assim momentos na nossa vida que acontecem que precisamos ter muita fé. Esse é o caminho, é a fé em Deus, é o caminho que devemos seguir. O apóstolo Paulo também ele fala da profundidade, né, da sabedoria. Vamos ver em Romanos, capítulo 11, verso 33, tá? Todos acharam? Romanos 11, 33. Deus fala, né, da profundidade. O apóstolo Paulo fala da profundidade. Quer ler, irmão Antônio? Tu quer ler? Ok, vou ler, que eu tive que abrir o som, que estava fechado. Tá Ó bom. profundidade, ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Amém, né? Quão insondáveis são os seus juízos. Olha, Deus é muito profundo. É tão profundo que Ele nos dá a vida de volta, né? Para a gente continuar. Essa é, assim, é a essência, né? Vamos ver também, irmãos, Salmos 97, verso 2. Eu vou voltar para Salmos. Noventa e sete, verso 2. Diz que todos acharam? Salmo 97, verso 2 diz assim: nuvens e escuridão me rodeiam a justiça e o juízo são a base do teu trono. Olha, Deus é justo. Nuvens e escuridões, né? Rodeiam, né? Rodeiam. Mas Estão a dele. a base do juízo, né? De Deus. Deus é muito justo. Às Amém. vezes a gente tem pessoas que pensam que não, acham que Deus não é justo, por tantas coisas que acontecem no mundo. Por isso que nós precisamos muito ensinar os caminhos às pessoas e ter a certeza também da nossa vitória, né? Quando a gente começa a estudar com alguém, a gente precisa ter o máximo de cuidado para mostrar o caminho certo, direitinho, para as pessoas também sentirem o amor de Cristo e seguir o caminho de Cristo, né?
podemos entender os propósitos divinos. São na medida certa para o nosso próprio bem. Eu fico imaginando o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida do ser humano. Ele é bom, o caráter dele é amor. Ele nunca vai ter um propósito de maldade com ninguém, né? Porque tudo que acontece de mal no mundo vem do inimigo, não de Deus. Isso que a gente precisa muito colocar na nossa mente. Que às vezes a gente diz assim, a pessoa é má, é dela própria, vocês botam culpa no inimigo. Não, a pessoa é má, não é dela própria, não. Não é dela própria, não. É o inimigo que vem e traz a maldade para aquela pessoa. O inimigo é comissionado, né? Cada um anjo mau que veio na rebelião, ele é comissionado para alguma coisa, né? Para colocar a pessoa, uns são para bebida, outros é para droga, outros é para os outros vícios, entendeu? Mas o propósito de Deus, na medida certa para cada um de nós, isso é o certo, esse é o caminho. A palavra de Deus é como seu caráter. O caráter de Deus é o quê? É o amor. A palavra de Deus é amor, não é verdade? O caminho, na verdade, é estudar a Bíblia, procurar fazer a vontade de Deus, obedecer por amor, não obedecer por obrigação, nem por medo, nem por nada. Obedecer por amor. Deus dará todas as bênçãos às pessoas que estudam e crêem nas promessas nelas contidas, na Bíblia contida, né? A Bíblia ela nos revela a verdade de uma maneira muito simples. Vamos ver em 2 Pedro 3,16? 2 Pedro 3,16. Quer ler, irmão? Eu sei que o senhor gosta de ler. Pode ler para a gente. Ok. 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, e os indultos e os constantes torce, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. É verdade. Muitas pessoas torcem as escrituras, e principalmente no assunto da lei, né? Principalmente no assunto da lei, as pessoas torcem as escrituras, nos mandamentos, né? Então, o objetivo de Satanás é esse mesmo, é que as pessoas achem difícil o versículo, né? O que vai ler, acha difícil para não entender. O objetivo de Satanás é isso mesmo, é perverter a nossa mente e a capacidade nossa de investigar as coisas que estão na Bíblia, porque a gente precisa muito investigar todas as coisas que estão na Bíblia, porque esse é o caminho, né? É um caminho para quê? Para uma vitória certa, né? Porque não existe outro caminho, o caminho é só esse. Às vezes eu fico até triste quando vejo pessoas conversar, falar com a gente e dizer assim, Deus é o mesmo, Deus é um só. É o Deus que tá lá na outra denominação, é o Deus que está na sua denominação. Eu fico triste, porque as pessoas não compreendem as coisas, entendeu? Não compreendem os discernimentos de Deus. Eles, na verdade, estudam pouco e acham. Essa semana eu estava na fila do Hospital Antônio Pedro, lá para tirar sangue,
e uma senhora começou a conversar comigo, me tratando muito bem. Aí ela perguntou a minha denominação. Quando eu falei com ela parece que ela ficou meio chateada, meio assim, desanimada por saber. Ela estava conversando tão bem, tão receptiva na conversa, e de repente, quando eu falei a dominação, ela olhou para mim e falou, bem áspero, mas Deus está em todo lugar, Deus é um só. Eu não tive nem como rebater, né? Então eu vejo que o inimigo, ele perturba muitas pessoas. A mente das pessoas, ele embota a mente das pessoas para a pessoa não ter a capacidade de investigar a Bíblia, de entender a Bíblia. Já conheço outras pessoas que têm medo de estudar o livro do Apocalipse, entendeu? São medrosas, não quer, são cristãos, mas são medrosos, não querem estudar o livro de Apocalipse, porque eles falam que esse é um livro de castigo, é um livro de medo, e então eles terminam não lendo, não estudando, não tentando entender o caminho certo para a vitória, né? E Deus, ele não deixa nada escondido para o seu povo, né? Quem quer aceitar Jesus, quem quiser ter uma vitória na vida e se converter mesmo de coração, entregar a sua vida estudando a Bíblia. Não é só indo lá, assistindo um culto, voltando para casa. Não é isso. Precisa pesquisar, investigar a Bíblia. Não é verdade? E nós já estamos terminando, Eleutério. O finalzinho que eu diminuí, né, o versículo, o capítulo 12, a grandeza da Bíblia nos traz a vida e vida eterna. Se estudarmos diligentemente e fazermos a vontade de Deus, obedecendo por amor aos seus preceitos. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, e meu desejo hoje é que nós possamos, cada dia, investigar diligentemente a Santa Bíblia, para não nos afastarmos do caminho de Deus. Esse é o meu desejo, a minha oração nesta madrugada. Amém. Amém, irmã. Eu vou pedir para você fazer então a oração final, e aí eu coloco o hino, vai cantando e a reunião vai cair, tá bom? Tá bom. Oremos. Bondoso, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui nós vemos uma partezinha do caminho que nos leva à certeza da vitória, meu Pai. E sabemos que vitória é só em Ti, só em Cristo Jesus, Senhor. Por favor, meu Pai, nos proteja nesse dia, nos abençoe, coloque sabedoria em nossa mente, Senhor, para que possamos levar a mensagem, Senhor, a cada dia mais à frente. Também eu te peço, Senhor, pelos pedidos que foram feitos aqui, eu te peço, eu particularmente, pela união da tua casa, Senhor. Abençoe a nossa vida. É o que eu vos peço em nome, por amor de Jesus. Amém. Obrigado, Amém. meu Pai. Amém. Obrigada, Senhor. Que bom, Heriberto. Amém. Nós é que agradecemos, irmã Nice. Agradecer. Irmã Antônia. Chegou o irmão Heriberto, chegou também a Ari, glória a Deus pela presença de todos. Então vamos ao nosso hino. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão hostil, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele
nuvem passa. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando o céu escurecer e enfrentares teu sofrer, se queres forças há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provar da